Boa noite. Boa noite. Como vão vocês? Boa noite. Estou aqui tentando conversar com a doutora Raquel. Agora com outro... Agora com uma qualidade melhor, porque a qualidade estava muito ruim. E a gente tem que aproveitar, porque a doutora Raquel tem muito conhecimento sobre esse assunto, e eu quero aproveitar a conversa com ela, não quero que fique uma coisa que a gente não possa... Oi? Olá, agora vai dar. Bem? É porque, na verdade, a gente faz aqui no Instagram a live, e a partir daqui ela sobe para o meu canal do YouTube. Eu não quero que você perca tempo, nem que as pessoas fiquem frustradas, né? Não, mas agora Agora vai. Estava realmente instável minha internet, eu peço desculpas, mas agora não, imagina, entendeu? A internet é assim mesmo, é cheia né? de cilada, né? Mundo mas a gente tem que driblar as ciladas. Vamos nós com a coronofobia. Então, a coronofobia é quando o medo do vírus vira impeditivo, né? Impeditivo de viver. Isso. A pessoa acaba tendo comportamentos que trazem para ela um sofrimento, ou para sua família, um sofrimento muito grande, né? Que às vezes ela percebe, às vezes não. E que traz o que a gente chama de comportamentos disfuncionais, né? Não tem sentido a gente escoriar a mão de tanto lavar. Não tem sentido a gente dormir de máscara na própria casa, estando todo mundo bem, não tem ninguém doente, né? Então, é essa disfuncionalidade que pode gerar muitos problemas, por exemplo, perder um emprego, né, um isolamento, que fica tão isolado que acaba gerando uma depressão, a pessoa fica ansiosa com tudo, uma ansiedade que começa a se propagar para outras áreas, não apenas ao coronavírus, e gerar sintomas físicos, inclusive, né? Palpitação, tremor, dores, alteração de sono. Então, é um sofrimento muito intenso, mas a coronofobia está relacionada em medo de contrair ou passar coronavírus aos outros. E a pessoa percebe, os amigos devem dizer, a família deve dizer, porque a gente tende, quando a gente está ansioso, quando a gente está fora da casinha, a gente tende a achar que a gente está ótimo, né? E que o outro é que está errado. Ah, você é que não se cuida, imagina, só porque eu passo álcool 35 vezes por dia, eu estou me cuidando, você não. Quer dizer, a gente tende a julgar para o outro aquilo que a gente não quer ver na gente, né? Então, com jeitinho, os amigos e a família devem falar com a pessoa? Como é que deve ser? Devem. Eu digo que as pessoas próximas são a crítica que essa pessoa não tem, né? E a forma mais adequada de chegar é realmente sem julgar, né? Falar assim, você tá louco, cara? Para com isso, né? Daí parece que eu nem vou te escutar, né? Se você já está me julgando. Escuta, você não acha que está exagerado? Olha só, você está tendo este comportamento que está fazendo você perder coisas da sua vida. Tá vendo esse machucado na sua mão? Não tem sentido. Leda, você tá com febre? Por que você tá vendo a temperatura 10 vezes ao dia se você não teve febre? Você está perdendo algum tempo nisso que é desnecessário. Você podia estar, por exemplo, gravando uma live com a doutora Raquel. Né? Então, os outros, claro que com muito jeitinho, e são as pessoas mais próximas, né? Devem trazer essa crítica que, sim, em geral, não tem. Quando tem, já vai no psiquiatra. Então, eu tenho um viés de percepção, né? Porque já chegou no psiquiatra, alguém já falou e já trouxe, né? A pessoa já se tocou quando chega no meu consultório. Então, mas é realmente muito incontrolável, é muito intrusivo. Aquilo você não tem controle daquelas ideias todas. E isso pode ser mais comum, porque a gente não tem muito estudo sobre isso também, né? Ainda não deu tempo, né, de sair uma literatura. Então, é tudo meio achismo. Então, a gente fica achando, será que
isso leva à depressão? Ou será que a depressão é que levou a isso? O isolamento contribuiu para essa disfunção? Olha, Leda, nós percebemos a pandemia, tem várias frentes, né, em relação à depressão e ansiedade, certo? Há uma questão de maior ansiedade e tudo mais, todo mundo está preocupado com as incertezas, uma queda econômica, de trabalho, desemprego, enfim, né, a ansiedade, que provém das incertezas lá do começo de 2020. Mas quando uma ansiedade vai se tornando crônica, né, ela mexe com os mesmos neurotransmissores lá no cérebro, muitos parecidos da depressão. Então, uma ansiedade mal curada é comum levar à depressão. Claro que não falamos de depressão e ansiedade apenas como doenças químicas, né? A própria Organização Mundial de Saúde define saúde mental, saúde, né, como um bem-estar biopsicossocial e espiritual. Ou seja, não é só o biológico o neurotransmissor, é o psicológico, do medo, das crianças em casa, a gente tendo que ser professor, tendo que fazer serviço doméstico, home office de todo mundo em casa, e, né, o social, né, o isolamento que veio, nossa vida social, o distanciamento, a gente precisa de abraço, a gente precisa de toque, isso faz parte do ser humano, né? Então, todo esse desequilíbrio favorece muito. Então, a gente teve com a pandemia o desequilíbrio psicossocial, emocional, até o espiritual, as igrejas fecharam, né? As pessoas fecharam, né? Não que a sua espiritualidade dependa de religião e de igreja, mas muitas pessoas abandonaram isso. E por conta disso, né, dessa multifatoriedade, advém as doenças mentais, né? Principalmente a ansiedade e depressão. Inclusive suicídio, infelizmente, aumentou bastante. Nossa. E é preciso que a pessoa também, enquanto... É claro que a pessoa que está fora da casinha total não vai perceber isso, mas uma pessoa que não está totalmente fora da casinha, ela pode perceber a ansiedade dela. Por exemplo, a primeira vez que eu saí de casa, depois de um período muito longo em casa, eu confesso que eu nem estava infeliz não, sabe, em casa. Porque infeliz no sentido, estava com saudade do meu filho, saudade da minha neta, ok. Mas eu não estava deprimida, porque eu estava fazendo live, e eu tinha também que fazer vários serviços domésticos, eu tinha que cozinhar para mim, eu sou um fracasso nisso, então eu olhava a receita, eu queimava muita coisa, era muito difícil para mim. Então, eu estava ocupada. Então, não tinha muito tempo, nem tempo para ficar muito deprimida, entendeu? Mas a primeira vez que eu saí de casa, depois de ficar 6 meses trancada e tal, eu fiquei muito ansiosa. Me deu uma espécie de quase uma taquicardia, sabe? Eu fiquei ansiosa, aflita, sabe? E era um percurso pequeno que eu ia fazer, muito pequeno. E eu fiquei muito mexida. É aí que eu percebi o quanto que, sabe, estava me afetando, porque até então eu só ia até o elevador, no hall de entrada, e pegava as coisas que estavam dentro do elevador, ou na porta do elevador já dentro do hall, e botava para dentro. Eu comprava tudo pela internet, eu não tinha contato com ninguém, contato humano, né? Então, esse tempo foi um tempo que eu senti muito... A primeira vez que eu saí, eu achei muito estranho. E até hoje, eu confesso que eu não saio assim com muita facilidade. Não eu dá evito, pra ainda, né? eu estou evitando ainda. Quer dizer, claro que eu também já tive Covid, fiquei no hospital vários dias, foi barra pesada e tal. Eu sei que eu tenho uma imunidade, por enquanto, mas, enfim, mesmo assim, ainda me mobiliza a sair. Então, imagino que uma pessoa que está mais descompensada, com mais medo, que ainda não teve, e está mais vulnerável, né? Fica achando que tudo vai passar, né? Porque tem gente limpando até hoje com álcool, eu também já limpei com álcool, não posso culpar ninguém, porque eu também já fiz. Todas as embalagens que vieram do supermercado, sabe?
já botei as sacolinhas de castigo na área de serviço, já fiz um monte de bobagem que depois, entrevistando pessoas, eu descobri que não eram necessárias fazer. Eu fiz. Então, mas tem gente que está fazendo até hoje, entendeu? A minha agonia, minha aflição com isso. Eu fico achando que isso está indo longe demais, que a gente precisa dar uma ajuda, assim, com os conselhos, umas coisas assim, sabe? A gente achou no começo, né? Nunca, ninguém da nossa geração viveu uma pandemia. Nunca. Uhum. Né? Vivemos guerra, mas não vivemos pandemia, né? Então, foi uma coisa completamente nova e a gente achou, no começo, 3 meses resolve. Eu lembro, eu como médica, aluguei um apartamento para isolar da família, né? E não, para não passar para ninguém. Eu aluguei por 3 semanas. Fiquei 3 meses, resolvi sair de lá, mudar de casa, porque não, né? Então, e foi demorando demais. E quando todo mundo estava torcendo, né, para o ano de, tomara que 2020 acabe, tomara que 2021 vai ser melhor, a gente vê que não está bem assim, né? Então, isso gera frustração, favorecendo os quadros de doenças mentais, realmente. E a gente está diante do inesperado, a gente não sabe ainda lidar. Tanto que se diz que as doenças mentais são a terceira onda da pandemia, terceira, quarta onda, porque se fala muito nisso, descompensou realmente, porque um estresse limitado a gente consegue controlar, né? Você viu ali o leão, opa, eu corro ou eu brigo, né? E resolveu. Né? Agora o coronavírus está ali todo dia, né? Isso libera cortisol, isso libera hormônios do estresse que a longo prazo vão nos causando mal, tá? Vai diminuindo a tua imunidade, vai alterando o teu sono, vai trazendo doenças físicas, né? A gente vai tendo maior propensão a vários outros problemas por conta de um desequilíbrio, né? Na nossa neuroquímica, né? No sono, na alimentação, no convívio social. Será que a gente mesmo faz alguma coisa ou a gente tem que apelar para os medicamentos? O que a gente faz? Não, o medicamento sozinho não resolve, não. Né? E eu acho que a pessoa que pensa assim está fadada a não dar certo. É muito importante, claro, que a ajuda de um profissional, né? E o Conselho Federal de Medicina viu isso de uma forma tão séria que começou a aprovar a telemedicina, né, com a pandemia, né? Hoje eu faço muitas consultas online, as receitas são mandadas online, porque se viu a necessidade de dar o suporte para essas pessoas. Opa, meu tripézinho aqui, tá? De dar esse suporte para as pessoas, mesmo à distância, porque muitas não têm acesso, é necessário isolamento, né? Às vezes o médico está numa clínica com outras especialidades, vai ter aglomeração de pessoas. Então, foi tão visto isso, a necessidade da busca de um profissional. O profissional, o psicólogo, o psiquiatra, não necessariamente vai já enfiando remédio, né? Uhum. Primeiro é necessário uma conversa, ver o que está de errado, ver o que está, né, como eu falei, de disfuncional nessa pessoa, certo? Os exageros, né? Os exageros. Isso. Como é que tá teu sono? Como é que tá tua relação interpessoal? Né? Como é que estão os teus pensamentos, a tua visão de futuro? Então, um profissional habilitado vai saber identificar, né, se é necessário um remédio. Se for, e eu te digo que na maioria das vezes, quando chegou já na coronofobia, precisa de remédio, né? Tem remédio. Né? Não vai ser o resto da vida. Remédio psiquiátrico não é aquela coisa, né? Eu vou tomar isso, eu vou tomar o resto da vida, eu vou ficar dependente e tudo mais. Não. Remédio, né, bem indicado, como tudo na vida que demanda equilíbrio, né? Se a gente tomar até água demais, vai fazer mal, né? Então, como tudo, o remédio bem indicado por um bom profissional, ele vai ser temporário,
né? E vai ajudar muitas pessoas, vai ajudar a trazer esse controle da sua ansiedade para níveis racionais. Você acha que a própria pessoa pode fazer uma autoavaliação, assim? Porque eu fico imaginando, se você tem amigos, os amigos podem falar, olha, eu não estou fazendo isso tudo que você está fazendo, será que eu estou tão errado assim? Em vez de você falar, você está errado e apontar o dedo, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Todo mundo só aponta o dedo, só cancela, só odeia, só isso, só aquilo. É, fazer do outro jeito, sabe? Falar, olha, eu não estou fazendo exatamente como você. Será que eu estou errada? Será que eu estou fazendo pouco? Será que você não está fazendo um pouco demais? É um jeito de tocar no assunto também, né? Claro, Até para a pessoa procurar o profissional, porque ninguém levanta de manhã e fala, vou ao psiquiatra, né? Não é assim. Sim, não, Né? não, de Que a jeito coisa nenhum. acontece. Primeiro né? vai em vários outros, né? O último é o psiquiatra. O último é o psiquiatra. Aí, não, eu Vamos acho que eu estou com combinar. dor de estômago. Não, porque durante a pandemia, várias pessoas já me contaram, e tem sido muito comum, assim, eu acho que para você mais ainda, pessoas sentirem, estou com dor de cabeça, eu acho que eu estou com Covid. Ontem eu fui ao supermercado, hoje eu amanheci esquisita, eu acho que é Covid. Porque a gente fica sugestionado também. Não Sem é? dúvida. Mas assim, isso aconteceu uma vez ou outra, né? Tá, tudo bem. Agora, quando isso começa a ser uma crescente, né? E você perde o limite disso, né? Eu tive uma vez uma paciente que ela comeu uma comida que ela sentiu que estava o gosto, que não estava legal, e claro, deu diarreia, né? Meu Deus, diarreia é igual Covid, né? É um dos sintomas, mas não tinha mais nada e era nitidamente, mas se perdeu o controle, né? E ela ficava se aferindo e tudo mais. Meu Deus, imagina o nível de sofrimento dessa pessoa, onde o mundo é um lugar tão perigoso, né? Tá perigoso? Tá, mas ele continua girando, a vida continua, então a gente vai ter que se adaptar a esse novo cenário. Será que vai voltar ao normal totalmente? Não sabemos também, né? Não sabemos o que mas vai de todo acontecer. modo, assim, se a gente mantiver os cuidados necessários, a máscara, o álcool gel, a luz. A luz, voltou a luz. Voltou a luz. Sei lá, se a gente lava a mão, se a gente não sai dando a mão para as pessoas na rua alucinadamente, né? Se a gente tem um álcool gel, esses pequenininhos, a gente pode ter na bolsa, apertou o botão do elevador, se grilou, já passa um álcool. Sim, né? sim. Agora, você não precisa passar álcool no seu carro se só você mexe no seu carro. Né? Não é uma coisa também tão agoniante, né? Esse exagero é que a própria pessoa pode também raciocinar, né? Fala, eu estou exagerando aqui, quando eu limpo o meu carro inteiro por dentro, passando álcool nele, só eu usei, ninguém entrou dentro do carro, né? Eu não entreguei para manobreiro, eu não tenho ninguém na garagem que ande no meu carro, não emprestei o carro, ninguém tocou no meu carro. Então, por que eu estou tão assustada assim com o carro? Passei o álcool antes de entrar no carro para tocar no volante. Sim, né? Mas tá bom isso, né? Já tá bom, não preciso ficar desinfetando o carro toda vez que entrar nele e tal. Porque também o Covid não é exagero, tem que ter cuidado com os exageros, né? E esse exagero, às vezes, a pessoa consegue perceber no início, sabe? E daí ela mesma vai se controlar. Né? Ela, opa, peraí, para que eu tô higienizando o meu carro inteiro? Ou alguém vem e fala, cara, né, não precisa e tal, né? De um jeito, e traz essa crítica para a pessoa. Mas às vezes isso não acontece. E doença, né? E a gente diz a doença psiquiátrica é igual qualquer, por exemplo, uma pressão alta, né? Ninguém nasce com uma pressão alta, grau 3, sai infartando por aí. Cara, começa com uma pressãozinha discreta e tal, e vai aumentando, se a gente não tratar, né? Um bichinho, se você deixar criar solto, ele vai ficar,
né? Vai querer liberdade. Então, a Crianças doença... também. Crianças também. Doenças são bichinhos selvagens, criancinhas selvagens. Se a gente deixar solto demais, você vai pagar o preço depois, né? Então, tudo que é diagnosticado no início, tratado adequadamente no início, né? Não se trata de tratar com... o remédio que minha vizinha toma, ela me deu aqui uma cartelinha e... Não, tua vizinha é tua vizinha, né? Não é saindo, né? Tomando remédio dos outros. Cada pessoa tem o seu organismo, a sua neuroquímica e tudo mais, seus efeitos colaterais. Então, tudo que é tratado precoce, né? Adequadamente, medicamento correto, dose correta, né? A gente tem uma menor chance de cronificar e de trazer danos. Graças a Deus. Não estamos condenados à coronofobia, né? Não estamos condenados a ela. Temos que manter a lucidez. Apesar desse momento histórico ser esquisito e não ser exatamente agradável de viver, né? Mas é o que temos, né? É o que temos para hoje. Mas sabe, Leda, a psiquiatria sempre teve, né, aquele preconceito por conta, né, dos manicômios, aquele jeito que realmente não devia se tratar, né, as pessoas, ninguém acha, mas esse preconceito, se a gente vê num padrão histórico, faz muito pouco tempo que isso deixou de acontecer. Quando eu fiz psiquiatria, minha família, nossa, não faz isso, criei uma filha, eu quero que ela seja pediatra, cirurgiã, né? Não psiquiatra. Hoje não, hoje a gente vê que as pessoas entendem que esse sofrimento não é vagabundagem, não é falta de vontade, não é loucura, né? Uhum. Existe um sofrimento realmente. A gente, inclusive, consegue mostrar por exames biologicamente que as doenças psiquiátricas existem. Então, a gente vê lá se a gente... partes da neuroanatomia são afetadas, são ou aumentadas ou diminuídas, o fluxo cerebral também altera. E a gente consegue descobrir isso como? Com aqueles exames do tubo, ressonâncias, etc? Isso, existem as ressonâncias funcionais, né? Os exames funcionais que você vai estimular, por exemplo, você está lá dentro da máquina de ressonância e te pedem ou te dão uma imagem que vai te causar tristeza. Te passam um filminho lá, aquilo vai ativar locais ali, né? Vão te passar uma situação que é para gerar ansiedade, né? Então, pessoas com ansiedade vão responder diferentemente das pessoas com controle, né? Ao mesmo estímulo, tá? Todos nós estamos expostos ao coronavírus, mas quem tem coronofobia, quando mostrarem lá dentro da máquina, você vai pegar, você tá tossindo, essa pessoa, a parte lá do medo vai acender muito mais do que das pessoas que não têm esse problema. Isso é bom, porque isso ajuda o diagnóstico também, né? Sim. Basicamente, o diagnóstico é clínico, porque hoje em dia os exames ainda são muito caros, né? Para a gente fazer diagnóstico através disso. Mas... E às vezes é tão bandeira também que dá para ser clínico, né? Que a pessoa te conta, né? Se você perguntar o que você está fazendo para evitar o vírus, e a pessoa te falar isso, lava a mão 48 vezes, limpo meu carro todo com álcool, limpo tudo com álcool o dia inteiro, aí você vai falar, opa, né? Não preciso gastar com exame, não preciso gastar com exame. Vamos gastar esse dinheiro com o psicólogo, com o psiquiatra, que você vai sair muito melhor, né? Então, eu acho que a mensagem que pode ficar também, assim, é cada um olhar para si mesmo com olhar crítico. Sim, com um olhar crítico e de carinho e de cuidado. De carinho. Porque a gente vai olhar para a gente sempre com mais carinho
Isso, E os né? A gente outros? sempre olha pra gente tentando ver os defeitos, né? Tentando, ah, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e daí às vezes a gente se torna exagerado, né? Então, olhar com carinho, né? E olhar para dentro de si com carinho é muito difícil. A gente tem isso desde criança, né? Enumere seus 10 defeitos, a gente faz rapidinho. Enumere 10 qualidades, é muito difícil, né? Então, esse amor próprio, né, faz a gente, inclusive, buscar ajuda quando a gente vê que não tá legal, né? Sem preconceito, sem julgamento, e a medicina tá aí, a psiquiatria, a psicologia evoluiu para isso, né? A gente sabe que traz resultados, não precisa deixar cronificar, perder noites de sono, e evolui para outras doenças, né? Por exemplo, a gastrite. Por que você acha que chama gastrite nervosa? Né? Aumenta a Por secreção causa do disso. suco gástrico, né? A ansiedade aumenta a secreção do suco gástrico, causando, claro que não é um fator só, né? Então, a memória, a atenção, tantas coisas são afetadas, sabe? E a gente sabe que pode ajudar, pode, né? Você está percebendo, talvez, por uma questão de memória. Nossa, tô esquecendo coisas que antes eu não esquecia. Não tô dormindo bem, né? É esse olhar com carinho. Será que tá tudo legal? Não dormi bem uma noite ou outra, né? Ai, tomei café até tarde, tudo bem. Mas quando isso começa a se tornar repetitivo, esqueci a chave 1, 2, 5 vezes, eu não fazia isso, né? Então, começar a olhar para si, mas será que tá tudo bem mesmo? Será que eu não estou mascarando ou eu não me permitindo, né? Quanto a gente escuta, eu achava que depressão, ansiedade era coisa de gente que não tinha o que fazer, né? E não é, né? A gente sabe que comprova, né, e que existe realmente, que causa grande sofrimento. Hoje, as doenças psiquiátricas estão, infelizmente. Então, a Vamos gente... ficar atento a elas, né? Exato, exato. E mata, traz suicídio, pessoas com esses problemas tendem a ter até uma sobrevida menor, uma qualidade de vida, né? Então, a gente tem que pensar nisso, não só em anos de vida, mas em anos de vida feliz, Com bem qualidade. com qualidade, né? E não arrastando, meu Deus, que dia pesado, tudo me angustia, tudo para mim é triste ou sofrido demais, poxa, né? E a gente saber que tem como melhorar isso, tem solução, tem ajuda, né? Então, quebrar esses paradigmas de preconceitos e realmente olhar para si com carinho, né? Tá certo. Bom, muito obrigada. Vamos olhar para nós mesmos com carinho, com delicadeza, mas com um olhar crítico. Não podemos perder né? Não perder o pé da Sim, realidade, não. Vamos, sim. não Não é sejamos passar a tão mão. benevolentes, né? Não é passar a mão, é olhar pra gente que É. a gente, poxa, eu tô precisando, cuidado, né? Deixa eu procurar ajuda, deixa, né? Não tem olhar para si com carinho, não é só vou deixando, né? Procurar, né? Às vezes uma simples conversa, às vezes adequar hábitos, né? Por exemplo, tem que ficar em casa, né? Igual você aí ficou um tempão, mas puxa, eu posso dar não tem academia aberta, mas posso dar uma volta aqui em volta da quadra da minha casa, né? Não vai estar cheio de pessoas, é bom eu tomar um pouco de sol, é necessário a gente ter a vitamina D, é necessário a gente ter um ar, né? O isolamento, ele é social, ele não é emocional, né? Vamos desafiar-se, né? Você aprendeu a cozinhar, né? De repente, daqui a pouco tá aí fazendo, né? Então, assim, sempre estar se desafiando, a gente precisa disso, sabe? E os desafios, a gente não precisa olhar lá, eu vou subir o Everest. Não, ler um novo livro, né? Eu vou aprender a cozinhar. Hoje, para uma paciente, eu falei, pus na receita dela,
ver um filme de comédia por semana, né? Porque a gente precisa rir, a gente precisa trazer uma vida de mais leveza, de mais equilíbrio biopsicossocial, espiritual, né? Envolve rir, envolve estar à volta de quem a gente gosta, né? E com qualidade de vida. Rezar também faz bem. Rezar, né? Rezar. Meditar, rezar, tudo vale. É o conjunto da obra que vai te salvar. É a espiritualidade. Você sabe que esse termo não estava na Organização Mundial de Saúde até bem pouco tempo atrás, né? Quando eu fiz faculdade, a gente não podia nem perguntar a religião do paciente, né? Nossa. Quem dirá? Então, isso indica a minha idade, tá? Então... mas hoje é comprovado que pessoas que tenham uma espiritualidade, e de reforço, não estou falando de religião, tá? Ela tem uma imunidade melhor, ela tem menos risco de doenças mentais, ela tem menos risco de suicídio, de dependência química. Então, faz parte. É um dos eixos e a própria Organização Mundial de Saúde percebeu isso. A reconheceu. A psiquiatria é super adepta a isso, né? Pelo menos os bons psiquiatras têm que estar com a cabeça aberta para isso, né? Porque faz parte da vida da gente, né? É verdade. Muito obrigada, doutora Raquel. Obrigadíssima. Leda, adorei. Tá? Desculpa, desculpa. Imagina. Esse tal de online sempre derruba um pouquinho a gente, mas a gente dá a volta nele. Tá certo? Só, né? O jogo de cintura é necessário até para isso, né? Quem dirá para nossa saúde mental. Né? Muito obrigada. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, até mais, Leda. Até mais, tchau. Conversei aqui com a doutora Raquel Repp. E falamos de coronofobia, falamos de cuidados e atenções e carinho para com a gente mesmo, para a gente não chegar no exagero. Uma boa noite para vocês e até amanhã.